Fala, imigrantes! Maurício Oliveira, mais uma vez com vocês no canal Imigrantes de Valor. Obrigado pela sua presença e eu daqui e você daí. Hoje eu quero falar, pessoal, quer viajar para Portugal? Faça esse passo a passo aqui que eu vou te indicar, ok? Roda a vinheta, editor! Meus amigos, a primeira coisa que precisamos fazer quando desejamos viajar para outro país, como também aqui Portugal, a primeira coisa, pessoal, é tirar o passaporte. Dias atrás eu fiquei sabendo até de um caso de um companheiro nosso que ele tinha a ideia, o desejo de viajar para outro país. E ele acabou comprando passagem, conheceu a cidade, viu vários lugares, viu várias questões em relação ao país que ele ia. Mas quando chegou próximo à viagem, cadê o passaporte? Ele não tinha um passaporte, ele não tinha tirado o passaporte. Então, pessoal, qualquer momento que você queira viajar, saiba disso. A primeira coisa que você precisa ter é o passaporte. Uma exceção aqui, apenas numa situação do seguinte: nós que somos da América Latina, então no Mercosul há um acordo internacional do seguinte: os moradores desses países, os nativos desses países, podem circular entre um país ou outro apenas com o RG, tá certo? Então, com o registro geral do seu próprio país, ele pode circular ali dentro do Mercosul, dos países que fazem parte do Mercosul. Porém, outros países que nós desejarmos ir, então nós precisamos tirar o quê? O passaporte. Não se esqueça disso. O primeiro passo a fazer é entrar no site da Polícia Federal. Tem vídeo aqui no canal já explicando sobre isso. Entre no site da Polícia Federal e faça ali preencher o seu formulário, faça ali a sua inscrição preenchendo o formulário e programe a retirada do seu passaporte, lembrando que ele é pago. E existe alguns modelos de passaporte, existe alguns tipos de entradas em alguns países. No nosso caso específico aqui em Portugal, como Portugal tem um tratado de amizade com o Brasil, entre Brasil e Portugal, então todos os nacionais brasileiros podem entrar aqui como turista, podendo permanecer por 3 meses e, se desejar continuar, pede um prorrogamento de mais 3, ou seja, fica 6 meses no país como turista. Então, tire o seu passaporte, primeira coisa, e se programe a forma que quer entrar no país de forma legal. Depois, pessoal, de tirar o passaporte e ver a forma que quer entrar no país, pesquise a passagem. Pesquise bem o valor da passagem. Por exemplo, se você vai vir na alta temporada, então o valor pode mudar bruscamente. Boa tarde. Boa tarde. Precisa de modelos, não? Olha, se quiser participar, será um prazer. Bom trabalho. Obrigado. Bom descanso. Obrigada. Então, pessoal, como eu estava dizendo aqui, quando fizer a pesquisa da passagem, veja em qual temporada está o país que você deseja ir. Como eu até disse anteriormente, enquanto no Brasil é verão, aqui nós acabamos estando no inverno, é o oposto. E quando aqui é verão, no Brasil é inverno. Então, isso conta muito, porque na hora de você pesquisar a sua passagem, o valor pode alterar bastante se você querer viajar na época do verão para algum país, tá certo? Outra coisa importante pensar, pessoal, é conhecer o local que você vai também nessa temporada. Igual, por exemplo, aqui em Portugal, o sul é mais quente do que o norte, que é o inverso do Brasil. O norte do Brasil é muito quente e o sul é frio. Como nós estamos acima da linha do Equador, aqui o norte é mais frio e a parte sul do país é menos fria, embora aqui também faz um pouquinho de frio. Então isso é importante também conhecer essa região, essa questão das regiões do país onde a gente vai. Pessoal, a segunda coisa a ser feita depois de tirar o passaporte é o que, pessoal? É comprar a passagem. Mas na compra da passagem, pesquise bem.
Não compre na emoção, não compre sem conhecer algumas realidades ali do país, necessidades que você vai passar aqui e ter essa certeza. Por exemplo, primeira coisa que você deve levar em consideração na sua escolha de passagem é se você vai vir direto para Portugal ou se você virá para um outro país e depois virá para cá. Às vezes você pode achar uma passagem mais barata vindo por outro país e depois vem de outra forma, ou seja, de avião ou de ônibus também para Portugal. No meu caso, nós achamos uma passagem que viria para Madrid e depois de Madrid para cá nós entramos no país de ônibus, tá certo? Aí depois notificamos o país, como nós já explicamos em outros vídeos, tudo certinho aí o nosso processo de regularização e de legalização. Outra coisa importante a considerar dentro dessa questão da escolha da passagem, pessoal, é a compra dela está sendo feita no país que você pretende ir em alta temporada ou não. Porque se for em alta temporada, se for no verão, os valores aumentam, fica muito mais caro você vir no verão e é menor às vezes você vir no período de inverno, onde não tem procura e as passagens acabam abaixando. Então é uma coisa que você precisa ter essa percepção também, ter essa compreensão, esse entendimento também, para que você economize o máximo possível. Então, além de você ver se vai vir direto ou por outro país, olhe isso também, se é alta temporada ou não. E além dessa questão da temporada ou não, pessoal, observe também a região que você pretende ir. Tenta conhecer um pouco dessa região que você pensa em ir. Porque Portugal, como qualquer outro, é um país e é grande. E o que acontece? Muitas vezes nós só pensamos em Lisboa ou Porto, mas não. Por exemplo, eu que sou da região do Algarve, tem um aeroporto em Faro também. Então você pode pensar nisso. E além disso, pessoal, a questão de conhecer um pouco a cidade, conhecer como são a questão de trabalho, conhecer algumas questões em relação de aluguel de casa, conhecer algumas pessoas também, para não chegar sozinho e estar em um outro mundo. Porque muitas vezes a gente conversa com pessoas e fala assim: ah, eu estou em Portugal. Ah, eu tenho um amigo também que está em Portugal. Mas, por exemplo, eu estou aqui agora em Loulé, mas eu sou de Quarteira, na região de Faro, na região do Algarve. E tem muitos outros amigos que estão em outras partes do país. E o país é muito grande. É a mesma coisa dizer que quem está em São Paulo, e eu conheço o Felipe, que estudou comigo na EMAD, que está no Rio de Janeiro. Eu conheço o Ezequiel, a Raquel, o Jonathan, que estão lá em Belém do Pará. Eles estão no Brasil, mas cada um bem distante do outro. É claro que não se compara o tamanho do Brasil em relação a Portugal, mas ainda assim Portugal é grande e também há muitas cidades aí afora ao redor do país. Então nós precisamos entender isso. Conheça um pouco a região que você vai no momento da sua escolha. É claro que muitas vezes o ponto central é Lisboa ou até Porto, mas depois disso há outros estados, ou melhor, outras regiões aqui que eles falam, outros distritos. E aí a gente precisa conhecer um pouquinho mais para não ficar tão à mercê quando chegarmos no país, tá certo? Então, procure saber alguma coisa sobre essa região que você deseja ir. Por exemplo, o tipo de transporte que há nessa região. Cidades grandes como Porto e Lisboa, o transporte público já é maior, já atende uma grande demanda ali dos moradores. Só que cidades pequenas já não tem um transporte público tão avançado. Em cidades pequenas vai precisar de um transporte particular, então logo vai precisar de um carro. Então nós precisamos conhecer ao máximo para não se decepcionar, para não se frustrar no início quando chegarmos aqui no país. Relembrando, tirar o passaporte, comprar a passagem, após fazer uma boa pesquisa, conhecer as regiões do país que a gente deseja ir, e nesse caso Portugal. Agora cabe a nós, quando chegarmos em Portugal, primeira coisa, pessoal, faça as coisas certas, faça as coisas dentro da lei, dentro das regras, dentro do que é pedido aqui dentro do país. Como eu já falei em outros vídeos e costumo conversar no particular, no dia a dia, o jeito brasileiro
tá lá pro Brasil, não faz parte da gente. Vamos trabalhar de forma honesta, vamos nos relacionar de forma honesta. Muitos brasileiros vieram aqui, sujaram a imagem do nosso país, mancharam a reputação dos brasileiros. Hoje nós sofremos para alugar um apartamento, uma casa, nós sofremos na hora de procurar um emprego, nós sentimos na pele muitos momentos de rejeição, de preconceito e de falta de confiança, porque muitos outros brasileiros falharam nessa questão. E nós que estamos chegando, vamos, com a graça de Deus, com a direção de Deus, nos relacionar de maneira certa, nos comportar de maneira correta para que tudo mude. E é claro que não é o país que molda o caráter de ninguém, não é a nacionalidade que molda o caráter de ninguém. Há brasileiros ruins, como também há portugueses, como também há outras pessoas de outros países ruins também. Mas cabe a cada um de nós fazermos o certo e influenciar os outros de maneira certa. Se querem continuar no erro, aí é uma outra questão. Mas nós, imigrantes de valor, vamos chegar em Portugal e fazer tudo certo. Não tem jeitinho brasileiro, esquece jeitinho brasileiro, esquece coisa aí por trás dos bastidores, mas vamos fazer o que é certo. Segundo, vamos buscar nos adaptar. É difícil chegar, não conhecer ninguém, um linguajar diferente, palavras diferentes, formas de se relacionar muito diferente. O português é muito direto, para nós muitas vezes ele é ríspido, ele não tem meias palavras. É claro que também envolve isso que eu acabei de dizer anteriormente, essa questão como eles enxergam o brasileiro e aí acabam se relacionando. Por isso que é importante nós nos relacionarmos e termos essa confiança para que isso mude e as relações melhorem, tá certo? Então é muito importante esse processo de adaptação na procura de emprego, nos primeiros documentos que são necessários ali para o nosso processo de manifestação de interesse, quem desejar permanecer no país. Então é muito importante também essa questão da adaptação, da busca da adaptação. Por quê, pessoal? Quem deseja emigrar no país precisa ter paciência na espera do documento. Precisa muito de paciência. Paciência para conhecer alguém, ser o seu responsável legal para ir lá na Finanças, tirar o número do NIF, fazer a sua inscrição de número da identificação fiscal. Então isso é importante também. Então todo esse processo para depois ainda da entrada de manifestação de interesse no CEF, que está sendo uma demora muito grande, leva-se 2 a 3 anos, então é um jogo de paciência. Eu quero até aproveitar mais uma vez aqui, pedir ao presidente do país, nosso presidente até então também, aqui em Portugal nesse caso, o senhor Marcelo, aos ministros, aos políticos, aos responsáveis, para que olhe para a comunidade brasileira aqui em Portugal, que já somos 210 mil pessoas ativas, a grande maioria trabalhando, a grande maioria contribuindo com os impostos fortemente com o país. Então quero pedir aqui com respeito, com carinho, peço que cada imigrante de valor faça algum comentário aí também, compartilhe esse vídeo, porque pedindo que o senhor presidente e aos ministros, aos responsáveis, que olhe para a comunidade brasileira também, como as outras comunidades também merecem o respeito, merecem o carinho, no seguinte, da mesma forma que os companheiros imigrantes da Ucrânia estão chegando nessa situação que eles estão passando e terão a oportunidade de ter 1 ano de título de residência, podendo ser renovado para o 2º ano, façam isso, estendam esse benefício aos brasileiros também, muitos que já estão aqui. Os ucranianos, infelizmente, estão passando por esse momento de invasão ali da Rússia. E nós também viemos para cá, muitos de nós, na guerra da violência no Brasil, na guerra dos altos preços no Brasil. Então, nós desejamos emigrar e um dia saímos também com uma mala do Brasil, porque não podemos levar muita coisa, não é isso? Tudo bem que muitos de nós entramos como turistas, mas pela condição, pela qualidade de vida que encontramos aqui também, que foi o nosso caso, desejamos ficar, mas chegamos aqui com uma mala.
sem conhecer ninguém, sem conhecer a cultura, começamos a trabalhar, começamos a pagar impostos e muitos de nós, como o meu caso, levei 2 anos para sair do meu título de residência. E muitos companheiros, muitos imigrantes de valor brasileiros também têm passado por isso. Então eu quero pedir com muito carinho, estenda esses benefícios também aos outros imigrantes, inclusive os imigrantes de língua portuguesa de outros países da África também. Então, essa nossa adaptação, imigrantes de valor que está acompanhando o nosso vídeo, tenha paciência na questão do documento, mas lembra, faz esse vídeo chegar aos políticos, aos responsáveis, com carinho, com respeito, e vamos pedir aí juntos para também que se estenda esse benefício a nós, tá? Então lembra, chegando aqui em Portugal, faça tudo certo. Segundo, vamos buscar a nossa adaptação. Terceiro, tenha paciência com a documentação. E quarto, viva bem. Viva bem com todos, viva bem diante de Deus principalmente, que vê no maior escuro, na grande escuridão, os olhos do Todo-Poderoso enxerga o nosso coração e também enxerga os nossos atos, mas também vamos viver bem com a cultura portuguesa, com os portugueses, com os outros povos de outros países, inclusive, principalmente entre nós brasileiros. Não puxe tapete de outro brasileiro, não explore outro brasileiro, não escravize outro brasileiro, ou seja, ou melhor, não escravize ninguém. Se você é um contratante, se você é uma pessoa que está dando oportunidade para outro trabalhar, não escravize, não explore, não humilhe, trabalhe com salários dignos, trabalhe com carga horária digna. O funcionário também trabalha de forma digna e assim vamos viver bem nesse país, como também todos os outros países poderemos viver bem. Dessa forma, pessoal, eu acho que esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu quis compartilhar da melhor forma possível e veio o final aqui na minha cabeça, esse pedido aí de extensão ao benefício. Mas eu quero pedir, deixa o like aí nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe ao máximo para que esse pedido de benefício chegue às autoridades portuguesas e nós possamos também ser beneficiados. Eu já tenho meu título de residência, eu poderia ficar tranquilo, mas nós, quanto imigrantes de valor, vamos pedir aos responsáveis desse país, lembrando, pessoal, pela terceira vez eu estou falando sem querer ser cansativo, sem conflito, sem bagunça, sem nada de ruim, mas com respeito aos governantes desse país, aos responsáveis desse país, para que chegue esse benefício a nós também e juntos vamos viver bem aqui também. Mas lembre-se, programe a sua viagem com um passaporte, pesquisando a sua passagem, conhecendo bem a região e chegando aqui, faça tudo certinho. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Que Deus continue nos abençoando.